Oi, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha. Essa semana, aula de História, livro Conectados, na página 86 e 87. Então, hoje o assunto da nossa aula é sobre os portugueses e espanhóis se lançam aos mares. Foi uma grande aventura, né? Então, há cerca de uns 600 anos, mais ou menos, os portugueses e os espanhóis, em busca de riquezas, né, eles se aventuraram em longas e arriscadas viagens pelos mares e oceanos. Essas viagens receberam o nome de grandes navegações. Já ouviram falar? Então tá, isso daqui tá tudo no texto que vocês vão fazer a leitura depois, tá? Só que naquela época, eles tinham muito medo de se aventurar nos mares, nos oceanos, porque as embarcações elas eram bem precárias, bem simples, pequenas, não tinham o mínimo de conforto e segurança. Não tinham rádio para pedir socorro caso precisasse, né? Então, eles tinham muito medo. Os instrumentos, os mapas de navegação daquela época também eram muito precários, muito imprecisos. E além disso, gente, eles morriam de medo porque eles pensavam que a Terra era quadrada e a qualquer momento eles poderiam despencar num longo e escuro abismo e nunca mais retornariam. Então eles morriam de medo. E ainda eles imaginavam, né, eles pensavam que os mares, que os oceanos eram habitados por seres fantásticos, por monstros marinhos, né, serpentes marinhas que quebravam, né, enlaçavam com seu tamanho gigantesco, enlaçavam as embarcações, engoliam os tripulantes. Então eles tinham muito medo, eles não tinham conhecimento, né, então eles tinham muito medo. Mas mesmo assim, eles enfrentaram os seus medos, foram corajosos, porque a ambição deles em conseguir riquezas, né, falou mais alto. E com isso eles se aventuraram nos oceanos para encontrar um caminho mais rápido, mais perto das Índias, que eram onde eram vendidos as especiarias. As especiarias, gente, eram os temperos que os europeus, que os povos usavam naquela época, porque não tinha geladeira, não tinha como conservar os alimentos. Então, eles usavam as especiarias que eram trazidos lá das Índias. As Índias ficam lá no Oriente, né? Como a Índia, a China, o Japão, são esses países que comercializavam esses temperos, que eram a pimenta do reino, noz moscada, cravo, canela, gengibre, então vários temperos. E também as especiarias também tinham outros produtos luxuosos, né? Como os tecidos, as sedas, né? Que era o tecido nobre, pedras preciosas. Então tinha outras coisas também que se encaixavam nas especiarias e que eram produtos que eram vendidos lá na Índia. Então os portugueses e espanhóis se aventuraram, enfrentaram seus medos e se aventuraram nos oceanos para chegarem mais rápido até as Índias, para comprar essas especiarias e depois comercializá-las lá na Europa, né? Vender esses produtos para os nobres europeus, porque eram produtos caros, luxuosos, né? Então eles eram muito caros, então só os nobres mesmo que compravam. E eles lucravam muito dinheiro com isso, né? Então, as grandes navegações, o início das grandes navegações e que posteriormente vão surgindo outras ambições além das especiarias, como descobrir novos territórios, novas terras, por exemplo, né? Então, tudo começou com
o comércio das especiarias, desses temperos e alguns outros produtos que eram vendidos lá nas Índias, né? Eram trazidos das Índias para a Europa para serem comercializados por um preço bem maior do que eles compravam, e assim eles lucravam muito. Então, gente, aqui tem a leitura, né, mais especificada, tem a foto das especiarias, né, o que são e no que são usados. E o que a tia quer que vocês façam dessa aulinha de hoje? Qual a atividade que eu vou propor para vocês dessa aulinha de hoje? Então, eu quero que vocês me enviem, bem caprichado, bem bonito, um desenho sobre a navegação, os medos que os navegadores, né, que os tripulantes tinham quando se aventuraram além mar. Então, vocês vão fazer o desenho da página 86, tá? Vocês vão retratar esse desenho. Pode criar o desenho de vocês como vocês imaginam. Depois da leitura do texto, vocês vão imaginar como eram essas viagens, né? Vão se inspirar nesse desenho aqui e vão fazer o desenho de vocês, de como eles imaginavam, né, os portugueses e os espanhóis, o que eles iriam encontrar nessas viagens além mar. Então, vocês vão se inspirar nesse desenho, fazer o de vocês, tá? Eu quero bem caprichado, tá bom? E da página 87, sobre as especiarias, eu quero que vocês respondam essas 3 questões aqui. A letra A, B e C. Se nós estivéssemos na sala, nós iríamos dialogar, conversar, falar sobre essas questões. Mas aqui nós vamos, então, responder no caderno. Ou até mesmo no livro, quem tem letra menor até cabe no livro, tá bom? E vão mandar a foto para ti. Então, o que vocês vão falar? O que eram as especiarias? De onde elas eram trazidas? Você conhece algum doce em que se usa uma especiaria? Tem vários doces que se usam algumas especiarias. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguns. Se vocês não conhecem, pergunta para algum familiar que com certeza eles vão saber, tá? Muito usado na nossa casa é a pimenta do reino, né? Mas isso não é usado em doce. Mas tem o cravo, tem canela, né? Tem outros produtos que, além de temperos, que são usados para dar mais sabor aos doces, né? Então, é isso que a tia quer para essa semana, tudo bem? Então, o desenho, né, dos monstros que atacam embarcações, que eles imaginavam que iam atacar as embarcações, e as 3 questões aqui da página 87, certo? Que vocês vão copiar no caderno, responder. Quem tem letra pequena, dá até para responder aqui no livro mesmo, ok? Então, por hoje é só. Boa aula, tá? Saudades de vocês. Capricham. Não deixem de me enviar as atividades, porque essas atividades contam como presença para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijos!